Sabiam que a experiência dos vossos colaboradores pode ser tão importante como a dos vossos clientes? Porque no final do dia são as pessoas que fazem as empresas crescer. O episódio de hoje é dedicado ao tema da gestão de pessoas e ao impacto dos recursos humanos no sucesso das empresas. Para isso, tenho comigo o Luís Antunes, um profissional com mais de 20 anos de experiência na área de gestão de recursos humanos e atual CEO da Lumi Geladaria, um projeto que reflete a sua visão sobre inovação e proximidade. O Luís desempenhou papéis de liderança em empresas como a Allianz, o Banif e a PHC Software, onde foi responsável por projetos que ajudaram a transformar a cultura e o ambiente de trabalho, levando a empresa a ser reconhecida como uma das mais felizes em Portugal. E não era ser a empresa mais feliz por ser a empresa mais feliz. Era ser a empresa mais feliz porque isso também traria não só pessoas mais produtivas, mais motivadas, pessoas mais felizes trabalham melhor, não trabalham mais, até trabalham menos, porque são mais produtivas no tempo de trabalho. Isso é importante. Dizer, querem pessoas felizes é para produzir mais. Não, queremos pessoas felizes para produzirem mais, melhor, mas em menos tempo. Então o nosso ativo mais importante são efetivamente os colaboradores. Se calhar temos que trazer também a melhor experiência aos colaboradores para que eles sintam essa motivação de dar a melhor experiência aos seus clientes. O Luís tem uma visão inspiradora de como a gestão de pessoas pode influenciar diretamente as empresas, mas também o dia-a-dia dos seus colaboradores. Estamos hoje aqui na 34 Guest House, aqui em Setúbal, um espaço lindíssimo, que convido a todos a visitar. E Luís, obrigado por teres aceito o convite para estar aqui hoje connosco. Ouvi dizer que foste um dos responsáveis por a PHC ser uma das empresas mais felizes em Portugal. Como é que se consegue isso? É oferecendo gelados aos seus colaboradores? Muito bem, Mário, olha. Obrigado, começo por te agradecer o convite de estar aqui no teu podcast, é um prazer muito grande. Obrigado. Efetivamente, este trabalho na PHC foi um trabalho que foi muito pensado e muito estruturado. Claro que fui uma das pessoas que fez parte da equipa, não a única, mal de mim, para tornar a PHC a empresa mais feliz em Portugal. E foi de facto um projeto muito, muito interessante. Tinha o desafio, e quando eu entrei na PHC como People Experience Director, no fundo diretor de recursos humanos, mas com aquilo que é verdadeiramente o papel de um diretor de recursos humanos, que é ser uma pessoa que traz a melhor experiência do colaborador para o dia-a-dia. E pensámos todo um projeto muito estruturado de como é que a empresa poderia de facto ser uma das empresas mais felizes em Portugal. E não era ser a empresa mais feliz por ser a empresa mais feliz. Era ser a empresa mais feliz porque isso também traria não só pessoas mais produtivas, mais motivadas, com menor rotatividade e também os resultados da própria empresa. Pessoas mais felizes trabalham melhor. Não trabalham mais, até trabalham menos, porque são mais produtivas no tempo de trabalho. Isso é importante. Dizer, querem pessoas felizes é para produzir mais. Não, queremos pessoas felizes para produzirem mais, melhor, mas em menos tempo. E nada melhor do que sairmos todos a horas, termos bons resultados, recebermos bons salários e bons prémios. E estamos todos mais felizes. E estamos todos mais felizes, exatamente. Olha, pegando até um pouquinho no que acabaste de dizer, eu parece-me que às vezes as empresas e os nossos empresários e o nosso público é muito PMEs e microempresas também, muitas vezes focam-se muito no cliente, na experiência do cliente. O foco é vendas, o foco são os clientes, mas o nosso principal ativo, se calhar, um dos principais ativos das nossas empresas são os nossos colaboradores. Este cuidado com os colaboradores deve ser uma das prioridades das empresas. Claramente. O cuidado com os colaboradores é essencial e, de facto, começaste por dizer esta questão da experiência do cliente ou a Customer Experience. E, de facto, a Customer Experience foi onde nasceu no marketing este conceito. E que depois a gestão de pessoas, ou a gestão de recursos humanos, apropriou-se entre aspas, e pensou, bem, como é que nós damos a melhor experiência aos nossos clientes com os colaboradores que temos? Bem, se calhar temos que trazer também a melhor experiência aos colaboradores para que eles sintam essa motivação de dar a melhor experiência aos seus clientes. Então o nosso ativo mais importante, e não é dizer isto por dizer, é porque de facto é o nosso ativo mais importante, são efetivamente os colaboradores. Exatamente. E como é que nós podemos trazer a melhor experiência aos colaboradores? Para já, eu diria que há três componentes importantes na trazer a melhor experiência aos colaboradores. Por um lado, a cultura, em segundo, o espaço físico e em terceiro, a tecnologia. Estas três componentes, que não fui eu que as inventei, cientificamente está estudado, que são três componentes importantes, são aquilo que traz a melhor experiência ao colaborador. Com a cultura, como é que nós
facto trazemos com a cultura organizacional. Para uma empresa, para uma PME. Para uma PME, sim. E eu hoje também tenho uma PME, uma microempresa, e penso assim, como é que eu posso trazer a melhor cultura dentro desta pequena empresa? Até podemos, se não te importas, falar um pouquinho. Estamos a falar de uma empresa que faz gelados, não é? Exatamente, portanto, é isso mesmo. Com um número de colaboradores característico de uma microempresa. Quatro colaboradores. E como é que uma empresa com 4 colaboradores consegue ter uma cultura empresarial? É isso mesmo. Isso é importante. E quando eu e o meu sócio, José Miguel Pereira, quando pensámos a empresa, vamos criar uma empresa, hoje tem 4 colaboradores, claro que o nosso objetivo é crescer, claro, mas é uma microempresa, nós produzimos gelados artesanais, estamos em Benfica, temos uma loja aberta, fornecemos alguns restaurantes e geladarias. Muito bem. Mas ainda é um negócio que tem 1 ano e meio. E, portanto, ainda é um micronegócio. Mas nós, desde o início, pensámos como é que nós criamos uma cultura dentro desta organização. Então começámos por pensar qual é o nosso propósito. E criámos o propósito. E o propósito é, porquê que a empresa existe? Para que é que nós criámos esta empresa? Qual é o propósito dela estar no tecido económico local? Porque ela tem tecido económico local. Então pensámos, vamos criar o propósito. Depois criámos aquilo que é uma visão. Onde é que esta empresa pretende chegar? O que é que nós queremos ter para o futuro? E depois criámos um conjunto de 4 valores. 4 valores que caracterizam a empresa. E são valores como a portugalidade, a sustentabilidade, a proximidade e a inclusão. E criámos estes 4 valores e esses valores traduzem-se em tudo o que nós fazemos, no dia-a-dia. Que no fundo é o que é a cultura. E depois os empresários podem pensar assim, então, mas para que é que isso me serve? É para quê? Para pôr na parede? Para pôr lá na parte de trás do back-office das pessoas? Que muitas vezes se faz, não é? Colocar os 4 valores, ou os 5 valores, ou os 3 valores. Nunca devem ser mais do 4, 5, porque são as pessoas que não sabem dizer. Aliás, digo uma coisa, um empresário que criar um conjunto de 6 ou 7 valores por já não serve, porque já ninguém se vai recordar. Exatamente. Os valores devem estar presentes no dia-a-dia. Os valores são importantes porque eles são o código genético de uma empresa. Eles conduzem a atuação no dia-a-dia da empresa. E dou o exemplo. Quando nós falamos em portugalidade na minha empresa, na Lumi Geladaria, nós pensamos, o que é que tem a portugalidade? A portugalidade tem a ver com os sabores que nós disponibilizamos, a nossa matéria-prima, os equipamentos que compramos, aquilo que desenvolvemos, a forma como tratamos as pessoas internamente. E a proximidade? A proximidade tem a ver com a forma como nós somos dos clientes. Não tratamos os clientes apenas como um cliente que vai comprar um gelado ou algo, mas como um cliente que está ali e que está ao nosso lado, com quem nós fazemos conversa, perguntamos como está, tentamos decorar o nome daqueles que são os mais frequentes, não é normal. Essa proximidade traduz-se também até na compra, por exemplo, das frutas que nós compramos para fazer, por exemplo, o gelado, compramos no mercado de Benfica, que é logo ali ao lado. E isto traduz-se depois nos próprios colaboradores. E como é que eu implemento isto no dia-a-dia na empresa? Bem, começa logo por um ponto essencial, é o recrutamento. Isso. Eu, se quero ter uma cultura a ser vivida, eu tenho que recrutar pessoas que estejam alinhadas com essa cultura. Pelo menos disponíveis para se alinharem para essa cultura. É isso mesmo. Muitas vezes não têm exatamente aqueles valores, mas pelo menos têm alguns deles, uns mais desenvolvidos, uns menos. Nós próprios temos uns mais desenvolvidos do que outros, mas pelo menos percebemos e compreendemos que naquela pessoa está alguém que vai viver e agir no seu dia-a-dia de acordo com aqueles valores. E isso depois traduz-se em todo o processo. Ou seja, no dia-a-dia, na avaliação de desempenho, eu avalio aquelas pessoas de acordo com aqueles valores. Quando eu publico um anúncio para recrutar alguém, eu publicito que tenho aqueles valores e que procuro alguém com aqueles valores. Quando eu reconheço internamente alguém, eu reconheço aqueles que mais vivem aqueles valores, e isso está presente em todo o processo, até nos eventos, até quando fazemos um evento interno para promover a interação social entre os colaboradores, eu também procuro que esses valores estejam presentes nesse mesmo evento. Muito bem. Olha, e falaste aí um pouquinho também de recrutamento, mas eu diria que hoje um dos grandes desafios que nós temos nas empresas é a retenção do talento. Porque a concorrência é forte, toda a gente quer contratar os melhores talentos. O que é que uma empresa, o que é que uma PME pode fazer para reter os seus melhores talentos? Alguma dica, algumas sugestões?
Claro. Eu aqui, voltando à questão da cultura, a cultura é logo um ponto importante. Reter os clientes, os clientes não, os colaboradores, é dar-lhes de facto um propósito. Se eu tenho um propósito dentro de uma empresa, eu sei que a empresa tem um propósito e eu, enquanto colaborador, tenho um propósito. Eu estou a contribuir diretamente para o meu propósito e o da empresa. Estamos a trabalhar em conjunto. Sinto que o meu trabalho tem um fim, que ele está a concretizar e está a atingir um resultado. Esse é logo um ponto importante. Depois, trabalhar também todo o sistema de gestão de carreiras. A gestão de carreiras de um colaborador é importante. Hoje os colaboradores querem evoluir, querem sentir que estão a crescer dentro da empresa, apostar na formação. Apostar na formação é essencial e as pessoas sentirem que estão a progredir, que estão a crescer dentro da organização. Depois, criar um espaço físico. Quando eu falava há bocadinho da experiência do colaborador, dos 3 fatores, já falei da cultura, o espaço físico. O espaço físico deve ser um espaço físico agradável. Olha como este, onde nós estamos aqui com este espaço que é bastante agradável. E hoje há uma tendência das empresas não serem empresas, quando falamos em ambiente de escritório ou ambiente fabril, não ser um ambiente ascético, é um ambiente agradável. Como os ingleses dizem cozy, não é? Que nos abraça, que é confortável. Hoje as empresas constroem espaços que são cozy, que são espaços confortáveis. Que é mas deste aí, desculpa interromper, mas deste aí o exemplo de um espaço fabril. Como é que um espaço fabril pode se tornar mais cozy? Alguma sugestão, alguma dica? Olha, eu posso dar uma dica. Eu na minha empresa fazia, nós chamávamos as visitas de estudo, como se faz na escola. Isso. Até uma ideia que eu deixo aqui a algumas pessoas. As visitas de estudo, 3 em 3 meses, agarrava na minha equipa, na equipa de recursos humanos, e íamos visitar uma empresa. E visitávamos todo o tipo de empresas. Espaços fabris, empresas grandes de telecomunicações, empresas pequenas. Visitávamos 3 em 3 meses, fazíamos uma visita de estudo. Íamos durante uma manhã, uma tarde, visitar uma empresa. Conhecíamos as práticas de recursos humanos deles, as práticas de gestão e tirávamos imensas ideias para nós. Isso. Pronto. Então, um dia fomos visitar uma fábrica que fazia fechos. Aqueles fechos de casaco, fechos de calças. Muito bem. E fomos visitar essa fábrica. E essa fábrica, a verdade é que o espaço fabril era um espaço industrial, claro, de tingimento, de juntar todo aquele metal ao tecido, fazer os fechos, no fundo. Mas depois vi que as zonas de descontração, as zonas de socialização, eram zonas agradáveis, com comunicação interna, espaços descontraídos para beber café, uma cantina agradável para almoçar, espaços onde dava gosto, nos intervalos, as pessoas conviverem, estarem juntas. Então, às vezes o espaço fabril, claro, não pode ter uns sofazinhos, etc., lá no meio da linha de produção, mas os espaços de intervalo são espaços agradáveis e não são espaços ascéticos. E eu achei que aquele era de facto um espaço agradável, um espaço onde me dava vontade, assim, vou ter o meu intervalo, vou ter a minha hora de almoço, o intervalo do meio da manhã, vou ter um espaço descontraído onde eu posso beber café, onde era oferecida fruta, onde... Isso é muito interessante. Muito bem. E o terceiro fator? Queres falar um pouquinho também sobre o terceiro fator? Muito importante mesmo, ainda mais eu tive um passado na PHC Software ligado à tecnologia. A experiência do colaborador hoje, e então desde a pandemia, muito mais, já não é apenas uma experiência física, mas é também uma experiência digital. Uma experiência online. Então as empresas, mesmo que pequenas, devem ter redes colaborativas internas. No fundo são Facebook interno e existem várias, existe o Yammer, existe, claro, a própria PHC também tem a rede colaborativa interna e existem várias redes colaborativas. No fundo são Facebooks internos onde as pessoas podem colocar notícias, colocar pedidos, redes colaborativas que permitem às pessoas trabalharem em conjunto mesmo quando estão de forma remota. Muito bem. Mas também, sobretudo, a tecnologia é muito importante para aliviar o trabalho que as pessoas têm no dia-a-dia. E dou aqui exemplos. Nós não precisamos estar a fazer processos administrativos quando o software pode fazer aquele trabalho por nós. As pessoas acrescentam verdadeiramente trabalho ou valor, aliás, acrescentam valor quando estão a fazer trabalho em que estão a ser criativos, a inovar e não, se calhar, a validar números ou, no fundo, a fazer coisas físicas que podem ser todas feitas digitalmente, de uma forma automatizada. E em recursos humanos isso é muito típico, na área de recrutamento. Sim. É um exemplo. E até pegando nesse tema da tecnologia, nós tivemos agora, há uns anos atrás, um grande desafio com a pandemia, em que de repente estamos todos em casa
todos isolados. E como é que se consegue num ambiente remoto, que se prolongou no tempo, não é? Manter quase que estes 3 fatores que acabámos de falar, a cultura, o espaço e a tecnologia. Foi um desafio muito grande, certamente, para a gestão de pessoas. Foi um desafio muito grande, Mário, e ainda bem que perguntas isso. Eu estou-me a reportar a 2020. Nós na PHC aconteceu isto. Nós tínhamos em janeiro de 2020 implementado a política de trabalho remoto. Havia um trabalho remoto em que as lideranças é que geriam com as pessoas no dia-a-dia, e nós decidimos naquela altura criar regras para o trabalho remoto. E criámos aquelas regras para o trabalho remoto, dizendo, olha, quantos dias é que as pessoas podem ficar em casa, quando é que se devem logar. Quando de repente, em março de 2020, fomos todos para casa, já estávamos preparados, tivemos sorte, tínhamos criado procedimentos, todas as pessoas tinham os seus equipamentos para levar para casa, estávamos muito preparados. Portanto, aconteceu, só não tínhamos feito o teste de carga, nós queríamos fazer um teste de carga, vamos ficar em casa e vamos ver se isto funciona. Pronto, aconteceu depois no dia 13 de março ou 16 de março, já não me lembro bem, mas foi por aí, quando fomos para casa. E implementámos um conjunto de procedimentos. Por exemplo, quando as pessoas estão em casa, o que é que nós passámos a fazer? Passámos a fazer as reuniões de início de dia. Isso. A reunião de início de dia. Nós fizemos o mesmo. Pronto, fizeram o mesmo, não é? Exatamente. E este é um aspecto importante. Eu hoje na geladaria, quando todos os dias nós fazemos a reunião de briefing diário. Também, o que é que vai acontecer hoje? Que fornecedores vão entregar? É um micronegócio, mas temos, olha, hoje vamos filmar, hoje vamos receber estes fornecedores, hoje vai haver uma reunião, hoje vamos fazer aqui uma entrevista para uma pessoa entrar na empresa, que horas é que vamos fazer as horas de almoço, o que é que está previsto produzirmos hoje, de gelado, temos que entregar estas encomendas. E a mesma coisa na PHC Software, nós fazíamos todos os dias, cada equipa fazia a sua reunião de check-in diária e no seu check-in diário, no fundo dizia o que é que vai ser o meu dia de trabalho, o que é que vamos fazer? Pronto, além de depois ter ferramentas de comunicação, naturalmente, como o Microsoft Teams, ou quem usa o Zoom, ou o Skype, há imensas, não é? O Zoom, não é? Tornou-se parte da vida de todos nós, não é? De todos nós mesmo, de todos nós. E foi essencial. Imagina, o que era a pandemia há 50 anos atrás. Aliás, como houve, não é? Quando foi na gripe espanhola, não é? Na pneumónica, foi chamada pneumónica em 1918. De facto, a economia do mundo parava, e nessa altura com certeza que parou. Nós tivemos uma desaceleração, claro, no turismo e em alguns setores, mas a verdade é que as empresas não pararam e houve empresas com ótimos resultados, sobretudo aquelas que estavam melhor preparadas para ter as pessoas a 100% remoto. E nós fizemos isso. Fizemos eventos online, fazíamos comunicação, tínhamos um evento chamado Global Live Meeting, que acontecia uma vez por mês, que era um telejornal até apresentado por mim, eu era o pivô do telejornal que fazíamos. Eu fazia a partir de casa, entrevistava o CEO, o Ricardo Parreira, entrevistávamos as várias pessoas, trazíamos, e portanto era uma forma de manter toda a empresa unida e a comunicação. E a cultura. E a cultura da empresa. E foi aí que tocaste, a cultura. A cultura manteve-se durante aquele ano e tal, que praticamente tivemos em casa, a cultura manteve-se, porque fizemos tudo na mesma. Fazíamos eventos online. Olha, falámos agora do passado e olhando para o futuro, quais é que achas que são os grandes desafios nesta área dos recursos humanos e na gestão de pessoas? O que é que aí vem? Bom, é muitos desafios, não é? Inteligência artificial, tudo isto aqui a baralhar as contas. Tudo isto a baralhar as contas mesmo. E é engraçado, quando eu faço parte de um movimento que se chama Movimento de Gestão de Pessoas 5.0, que é da Associação Portuguesa de Gestão de Pessoas, e é um movimento agregado a uma lista, nós estamos em fase de eleições, há apenas uma única lista, mas o que eu quero dizer é que nós estamos a pensar muito o que é que vai ser o mundo dos recursos humanos da amanhã. E nunca, seja os recursos humanos, sejam as outras áreas, mudou tanto. E esta revolução é uma revolução que verdadeiramente impacta na gestão de pessoas. Porque pela primeira vez temos, não é uma revolução de automatização ou de eletricidade ou dos sistemas de informação, mas uma revolução que influi no pensamento, onde temos máquinas a pensar. E não a automatizar processos. E máquinas a pensar com a inteligência artificial. Então, há um conjunto de desafios que já vinham de trás e que eu acho que vão continuar. Um deles é a atração e gestão de talento. Hoje a competitividade na gestão de talento é gigante. Conseguir atrair os melhores, ter uma boa marca de empregador, ou o termo muito utilizado que é o anglo-saxónico, um bom employer branding, é essencial para atrair
os melhores colaboradores. Depois outro desafio é de facto a inteligência artificial e a automatização. Hoje há menos pessoas disponíveis, ou menos talento disponível, porque há uma competição grande pelo talento. Quando digo pessoas disponíveis é no sentido de pessoas com elevado know-how, com elevada formação, naturalmente que temos que ter maior automatização, maior automação, mais inteligência artificial, para que aquelas pessoas tragam de facto o valor acrescentado que as máquinas não podem trazer. E isso é essencial. Depois outros desafios é manter uma cultura de inovação e de motivação e de engagement interno, de compromisso. No tempo dos nossos pais, dos nossos avós, e até se calhar no início da nossa geração, as pessoas ficavam 10, 15 anos, 20 anos numa empresa. Hoje em dia, as novas gerações já não pensam dessa forma. Então, se nós não tivermos uma cultura forte, um viver de propósito, criarmos as condições de bem-estar internos, vamos perder estas pessoas, a rotatividade vai aumentar. E nós sabemos que empresas com elevada rotatividade têm quebras grandes do ponto de vista de resultados, porque não há transmissão de know-how, as pessoas estão sempre a reaprender, a cometer erros, a aprender com os erros, e a empresa, claro, vai deixando lastro e reduz a sua produtividade. Então, ter uma cultura forte, um espaço, tudo isto é importantíssimo. Portanto, os desafios, eu diria, há muitos desafios de recursos humanos, mas atração de talento, cultura, automação, inteligência artificial, compromisso, gestão de carreiras, são os grandes desafios. São os grandes desafios. Falaste aí de um conceito que acho que era interessante detalhar mais um bocadinho, que é o employer branding. E como isso pode ser importante para a atração de talento. Queres falar um pouquinho mais sobre isso, para entendermos melhor como é que podemos, nas nossas empresas, aprofundar esse conceito? Muito importante. O employer branding não é só para grandes empresas. Isso. Às vezes as grandes empresas até já fazem tanta publicidade e já têm, mas o employer branding é diferente do que fazer publicidade. O employer branding é mostrar porque é que nós somos a empresa certa para alguns candidatos, não para todos. Exatamente. Então, a primeira coisa do employer branding é como é que eu transmito, através da comunicação que eu faço com os meus potenciais colaboradores, ou aqueles que podem vir a ser os colaboradores, não é os potenciais clientes, os potenciais colaboradores, como é que eu faço, como é que eu mostro que sou a empresa que pode ser boa para eles. Então começo por dizer como é que se vive cá dentro, como é que se vive na minha empresa. Como é que eu posso fazer isso? Olha, posso, por exemplo, fazer um podcast a entrevistar pessoas que já trabalham na empresa. Posso, nos meus anúncios, dizer, como há bocadinho eu falava, quais são os valores da empresa. Olha, identificas-te com estes valores, isto faz-te sentido, então se calhar podes vir trabalhar connosco. Quais são os benefícios de trabalhares na minha empresa? Como é que nós vivemos a cultura internamente? Como é que se trabalha dentro desta empresa? Tudo isto é employer branding. E o employer branding, sobretudo, vive muito nas redes sociais. Vive muito no Instagram, vive muito no LinkedIn, no TikTok, menos, diria mais. Hoje em dia é mais o Instagram e o LinkedIn. O Facebook está a desaparecer, é apenas nos mais velhos, exatamente. Então, como é que eu nas redes sociais ativo isto? É, de facto, comunicando sobretudo com genuinidade, com verdade. Dizendo, nós somos assim na empresa, procuramos pessoas desta forma, que vivam os nossos valores, e isto torna a marca de empregador e distingue-nos dos outros, da concorrência. A marca do empregador. É a marca do empregador, é isso mesmo. Na verdade, até o termo mais correto em português é marca de empregador. Exatamente. Não é a minha marca para os meus clientes, é a minha marca de empregador. É tornar-nos atrativos para que as pessoas trabalhem connosco. E tudo isto tem um impacto muito grande também, a atração de talento, a retenção de talento, já falámos, na capacidade de inovação de uma empresa. E quando falamos de inovação, não é necessariamente uma tecnológica. Temos de ter inovação nos gelados, por exemplo, numa indústria. E os nossos colaboradores podem ter um papel decisivo no processo de inovação de uma empresa. Qual é que é a tua visão sobre o papel que um colaborador pode ter no processo de inovação de uma empresa? É essencial. De facto, os colaboradores são a grande fonte de inovação de uma empresa. Exatamente. E nós sabemos que as empresas são tão mais inovadoras quanto mais diversidade têm. Por isso este tema da diversidade, da inclusão é muito importante. Existem estudos até feitos sobre isso, e que nós sabemos que, por exemplo, e temos um exemplo, a McKinsey estudou, fez um estudo em 2020 que foi publicado e que diz que a equipa de gestão da empresa, se tiver maior diversidade de género, consegue ter 25% de melhores resultados face a outras empresas. Isto é interessante. E até do ponto de vista da inovação, até do ponto de vista da inovação,
Nós sabemos que equipas mais diversas também trazem mais inovação. O Boston Consulting Group também estudou isso e descobriu que era 19% o impacto que tinha de equipas mais diversas, eram 19% mais inovadoras. Então, é interessante que até a ciência nos demonstra isto. Trazer diversidade para as empresas é importante, mas nós, enquanto gestores de pessoas, também temos esta responsabilidade de trazer a inovação. Onde? Na cultura da empresa, a cultura da inovação, cultura de ter ideias. Vou dar aqui um exemplo. Eu trabalhei numa seguradora e nós lançámos um programa, era gerido por várias pessoas, a equipa de recursos humanos também, e tínhamos um programa chamado Hi2S, Ideas to Success. Já foi há bastantes anos. E nessa seguradora o que é que nós fazíamos? Nós premiávamos quem tinha ideias e essas ideias eram avaliadas, desenvolvidas, prototipadas e implementadas. E o I2S tinha um papel, nesta seguradora nós trouxemos a inovação, trouxemos ideias para o dia-a-dia, sejam ideias tecnológicas, de produto, de funcionamento da empresa, e os colaboradores eram premiados por darem ideias, recebiam mesmo, eram presentes tecnológicos que recebiam, telemóveis, tablets, etc., que eram os presentes que recebiam, porque davam ideias. E o papel dos recursos humanos tem isto. Tem não só de premiar, reconhecer quem dá ideias, e depois há um aspecto muito importante, Mário, que é a segurança psicológica. Exato. E criar um contexto que também seja propício para que o colaborador não se sinta inibido, porque muitas vezes até o facto de haver uma hierarquia e algum distanciamento com as lideranças pode inibir os colaboradores a darem sugestões, a proporem inovações, alterações aos processos, seja o que for. Portanto, isto faz também parte da cultura da empresa, ou seja, haver uma cultura onde um colaborador se sinta confiante a apresentar as suas ideias, quer seja pelo prémio, quer seja pelo reconhecimento, às vezes até o reconhecimento dos seus pares é mais importante do que ter um prémio, é importantíssimo para que a inovação aconteça numa empresa. E lá está, como estavas a dar o exemplo, pode ser numa empresa tecnológica, como também pode ser numa gelataria, como é o vosso caso, como pode ser numa indústria, como pode ser num escritório de contabilidade, como é o nosso caso, em que tentamos sempre envolver os nossos colaboradores nas mudanças de processos, como é que podemos melhorar, onde é que eles também são o ponto mais próximo muitas vezes dos clientes, e é através dele que nós podemos melhorar as nossas empresas. Exatamente, e tu tocaste num ponto essencial e que é a segurança psicológica. O que é a segurança psicológica? É os colaboradores não sentirem medo de ter opiniões diferentes, de contrariar as ideias vigentes, de dar a opinião e não serem penalizados por isso. E isto significa o quê? Significa que numa reunião de equipa eu posso dizer, eu acho que essa ideia não é o melhor caminho para este problema que nós temos. Acho que podíamos ir por aqui ou devíamos tentar isto. É não ter medo de dar opinião, não ter medo de falhar, não ser penalizado por tentar e falhar. E isso é a segurança psicológica. A Google fez um projeto chamado Projeto Aristóteles, onde foi procurar quais eram os fatores que distinguiam as melhores equipas, as equipas mais produtivas e inovadoras das outras. Eles estudaram mais de 100 fatores. E descobriram que o fator que distinguia as equipas de excelência em inovação e em produtividade era a segurança psicológica. Hoje, a Google faz inquéritos a todas as equipas para ver onde é que existe segurança psicológica e quem é o principal responsável por fazer com que haja segurança psicológica numa equipa é o líder. E é por isso é que os líderes são tão importantes neste processo. É o líder que não é castrador, que deixa dar opinião, que permeia a opinião diferente se ela de facto trouxer resultados, porque é assim que as empresas avançam. E notas nas nossas empresas alguma diferença nos últimos anos? Porque eu sinto que a nossa cultura portuguesa, por exemplo, quando comparados com americanos, por exemplo, que são muito mais abertos a este tipo de participação dos colaboradores, eu sinto pelo menos que a minha geração no início éramos muito reprimidos por ter opiniões contrárias, por não concordarmos com alguma coisa, e a nossa educação até foi um bocadinho nesse sentido. Notas que as nossas empresas e estas novas gerações têm uma postura diferente em relação a isso? Olha, eu sinto que as coisas estão a mudar. Sinto que as empresas, mesmo que tenham esses velhos do Restelo, Obrigado pela parte que me toca. Sem desprestígio, para os mais velhos ainda, vá. Eu sou do Restelo, mas do Restelo. Mas, sobretudo, as empresas percebem que se não mudarem, morrem, não é?
Então, digamos que o próprio mercado e o mercado tão globalizado está a provocar essa mudança e essa alteração. O que sinto é que as empresas compreendem que as novas gerações têm um comportamento e uma forma de pensar, de agir e de consumir diferente do que eram as nossas gerações, não é? Nós somos a geração X. Se os millennials já são diferentes, os Zs, os Y, são todos, e agora os alfas, não é? Têm uma forma muito diferente de estar nas empresas. E até pegando um pouquinho nesse tema, que eu acho que é um tema interessante e que os empresários sentem todos os dias. É muito notória a diferença das motivações das novas gerações. E isso é um grande desafio para a área dos recursos humanos, não? É um grande desafio. É um grande desafio. Olha, e falámos daquela questão do propósito. Isso. Hoje nós queremos dar um propósito para que as novas gerações que estão a entrar no mercado de trabalho sintam ligação à empresa. É uma geração que está muito habituada ao aqui e agora, não é? Exatamente. Nós, no nosso tempo, como é que era? Quando estávamos a ver uma série, tínhamos que esperar que ela dava à quarta-feira à noite, fechavas uma semana, pelo segundo episódio, pelo terceiro e tal. E era assim que vivíamos. O tempo tinha um compasso lento, tínhamos que esperar. Hoje, se queremos ver uma série, nas plataformas de streaming, os mais jovens, as novas gerações, veem tudo de uma vez. Exatamente. E este aqui e agora, que a tecnologia permite, as empresas muitas vezes não o têm. Então o grande desafio é como é que nós vamos gerir estas pessoas que estão tão habituadas a ter o aqui e agora e de repente não lhes conseguimos dar o aqui e agora. E é criando o quê? Criando de facto estímulos de continuidade, criando modelos de carreira que sejam mais rápidos, não é do ponto de vista de remuneração, mas de evolução, de crescimento e de desafio. Funcionado por projetos. As metodologias Agile são metodologias que funcionam por projetos de 1 mês ou de 3 meses, em que os mais jovens se sentem-se estimulados. E o que é um projeto funcionar em Agile? E qualquer empresa pode fazer. Nós vamos pensar, que projeto é que nós vamos fazer? Vamos fazer um projeto que começa hoje, termina daqui a 3 meses. E que tem reuniões... Os sprints. Não é? Tem sprints semanais, com uma reunião de ponto de situação, na semana seguinte outra. Isto é um modelo muito adaptado às novas gerações. Sim. Porque as novas gerações precisam das coisas mais rápidas. Não têm paciência de esperar 1 ano para fazer o plano de ação, fazer a avaliação de desempenho. Hoje os sistemas de avaliação de desempenho são mais simples e mais rápidos. Porquê? Porque se descobriu que o feedback é mais importante dado de forma frequente do que de 6 em 6 meses. Então, se nós damos feedback de 2 em 2 ou 3 em 3 meses, uma reunião simples com um mini sistema de avaliação de desempenho que avaliamos 4 ou 5 fatores que estão ligados aos valores da empresa, mais uma vez, rapidamente estamos a corrigir comportamento, o colaborador sente que teve feedback, sente-se estimulado a fazer mais e melhor, nos 3 meses seguintes tem um projeto que executa, faz, acontece, falha, erra, corrige, e é melhor falhar, errar, corrigir em 3 meses do que ao fim de 1 ano. E isto são sistemas, os sistemas Agile, as avaliações de desempenho mais curtas, estão muito adaptados às novas gerações. Gerações que precisam de estímulos mais rápidos, executar, ver o resultado do seu trabalho, o reconhecimento. Não tem que ser em dinheiro, mas é o reconhecimento, não é? Sentir assim, de facto, esta empresa valoriza-me. Eles dão muita importância a esta coisa da valorização. Esta empresa valoriza-me, esta empresa está a olhar para mim, esta empresa preocupa-se comigo, dá-me projetos, estimula-me, dá-me feedback. Este calling, no bom sentido, é muito importante para termos gerações motivadas e comprometidas com as empresas. Sim, e não sei se também se partilhas da mesma opinião, mas nas gerações mais antigas, onde eu me incluo, para não chamar mais velhas, quase que a prioridade era a família e a segunda coisa mais importante que tinham na vida era o trabalho e dedicavam-se uma vida inteira ao trabalho, como disseste bem. E agora nas novas gerações é diferente, eles têm de ter o espaço deles após o trabalho, têm os interesses pessoais que são sempre muito importantes na vida deles, apesar do trabalho de ser uma zona de prazer, e eles sacrificam-se muito menos do que as gerações mais antigas, mas valorizam muito também a vida pessoal, valorizam corretamente, mas de uma forma mais vincada do que se calhar se notavam há uns anos atrás. É muito interessante dizer isso, Mário. Eu e tu pertencemos a uma geração mais antiga, é verdade? Mais antiga é uma palavra simpática. É uma palavra simpática. É engraçado. A semana passada foi publicado um artigo, eu penso que foi na Human Resources Magazine, onde falava que, pela primeira vez, a questão do equilíbrio entre trabalho, vida pessoal e familiar ultrapassou a remuneração na primeira escolha de uma empresa.
Employer branding, né? Marca de empregador. Employer branding. Já estamos a dizer. Portanto, as empresas que vão captar melhor talentos são aquelas que conseguem dizer, nesta empresa trabalha-se, mas dá-se espaço. Exato. Não é? Como quando eu comecei a trabalhar na consultoria, trabalhava 12, 14 horas por dia e já era normal, queria crescer na carreira, tinha 20 e pouco, energia e gostava era de aprender e tal. Hoje em dia, as pessoas com 20 e tal anos não estão dispostas a sair depois das 5 ou 6 da tarde daquilo que for a hora da empresa. E se calhar bem. Porquê? Porque o fator social, de socialização com os amigos, com a família, com os filhos, é muito importante. Até porque nós temos um problema de natalidade, portanto, é importante que também haja espaço para eles. E esse sendo um fator que as marcas de empregador têm que pensar é como é que eu vou promover um bom equilíbrio entre a vida pessoal, familiar, não é? Aquela célebre 8-8-8. 8 horas de trabalho, 8 horas de vida social e 8 horas de dormir e descanso. Que eu não consigo cumprir, mas tudo bem. Para quem consegue, não é? E isto é a equação ideal da qualidade, da felicidade, da qualidade de vida. E as empresas de facto têm que ter essa atenção hoje em dia. E como é que o podem ter? É aliviando as pessoas de trabalho inútil. Mais uma vez, tecnologia. Tecnologia para dizer assim, não, ele está a trabalhar 8 horas, mas está a trazer produtividade. Valor. Só se trouxer valor e produtividade é que eu lhe posso pagar mais, não é? Se passar 1 hora por dia a conferir papéis e a carimbar, em princípio aquilo não traz grande valor acrescentado, não posso pagar mais. Exatamente. Mas se ele numa hora tiver a ter ideias e tiver a produzir ou a vender ou aquilo que for a responsabilidade, ou recrutar pessoas que trazem, falando de recursos humanos, a recrutar pessoas que trazem de facto valor acrescentado, ou a dar formação como fazer melhor um processo, ou como ser mais produtivo, ou como gerir melhor o tempo, se calhar é isso que traz valor. Olha, Luís, isto passou muito rápido, que acho que é arsenal. Eu gosto de sempre deixar um desafio aos nossos convidados, que é termos um entregável no final desta conversa, ou seja, um resumo do que é que são os pontos principais que uma empresa se deve preocupar na sua área de gestão de pessoas, que eu gosto mais do que recursos humanos, acho mais feliz a expressão. O que é que o empresário de uma PME portuguesa, de uma microempresa, se deve preocupar na sua empresa? No fundo, tudo isto que acabamos de falar, a cultura, o espaço, a tecnologia, e quase que, de uma certa forma, fazer uma mini auditoria às suas empresas e verem onde é que estão a portar-se bem e onde é que não se estão a portar tão bem. Por isso, se concordasse, no final deste episódio, depois oferecíamos aos nossos ouvintes e quem nos assistiu, um entregável onde podemos, no fundo, resumir o que aqui falámos e que cada um possa, nas suas empresas, verem o que é que podem melhorar. Parece muito bem, parece-me um bom desafio e um bom entregável, como um desafio para os nossos empresários terem empresas que giram melhor as suas pessoas. Muito bem. É isso mesmo. Muito obrigado, Luís. Obrigado, Mário. Quanto a vocês, espero que tenham gostado deste episódio. Eu gostei muito. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes e até à próxima. Muito obrigado.